De volta mais uma vez com o seu programa Conexão Acadêmica e meu convidado de hoje é o professor Daniel Barros, que é historiador, teólogo e mestrando em História Social pela Universidade Federal do Amazonas. E nós iremos conversar hoje sobre o GT Mundos do Trabalho. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao seu programa Conexão Acadêmica. Obrigado, Dan Lúcio, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Professor, para nós iniciarmos, o que vem a ser o GT, mais especificamente Mundo do Trabalho? Bem, o GT, como o nome já anuncia, significa Grupo de Trabalho. E nós estamos aí reunindo aqui no Amazonas o GT Mundos do Trabalho, que tem a intenção de fomentar discussões em torno da pesquisa histórica desse trabalhador, ou necessariamente no campo do trabalho no âmbito geral da Amazônia. Então as nossas discussões dentro do GT estão aí fomentando esse universo de possibilidades da pesquisa histórica. Professor, nós temos vários historiadores e muitos conseguiram contribuir de uma forma fenomenal para a reescrição ou para a escrição dessa história. Mas nós temos que destacar Eduardo Thompson, né? E aí eu te pergunto como basicamente ele veio convergir e fazer com que vocês evoluíssem, trazendo uma novidade, um novo olhar. Bem, Eduardo Thompson, ele tem uma trajetória muito interessante, instigante, por assim dizer. Ele sai de dentro de um marxismo que é considerado um marxismo ortodoxo, onde a sociedade, como nós já compreendemos, é interpretada sobre uma estrutura e subestrutura, e necessariamente pela luta entre as classes. E ele sai desse ambiente extremamente ortodoxo para tentar fazer aquilo que você anunciar, o que você acabou de dizer, reescrever ou reinterpretar aquela mesma história, aquela mesma realidade que outrora era concebida sobre uma realidade fechada, acabada na história, sob o olhar do materialismo histórico, principalmente do marxismo. Ele vai tentar então observar que a realidade ela não pode ser posta dentro de um esquema, né, formatado, principalmente a realidade humana. Então, a importância do Thompson para o GT, lógico que ele é um dos exponenciais autores aí, que temos feito uso de sua influência, da maneira como ele escreve, do seu olhar, né, sucinto, observador em torno daquilo que não era visto. Então, o Thompson ele vai ser um referencial muito importante para a perspectiva do GT, que é a produção de trabalho sobre essa ótica. Ele vai inaugurar, inclusive, dentro da sua produção acadêmica, vale dizer que Thompson não foi só um professor acadêmico, ele foi militante político, ele se envolveu realmente com a história do seu tempo, mas ele vai produzir uma nova perspectiva historiográfica chamada História Vista de Baixo, que visa observar, como ele mesmo diz, né, aquilo que a história, de maneira geral, não observou. E tem uma frase muito interessante, que é onde ele coloca dessa forma: os becos sem saída, as causas perdidas e os próprios perdedores são esquecidos. Observar essa sociedade de trabalhadores, vamos colocar dessa forma, de classes, por assim dizer, em variados níveis do trabalho, tecelões, né, operários, trabalhadores do campo, que tinham por si só uma existência, uma história a contar. Como outro historiador também diz, né, Mark Bloch, ao dizer que toda vivência humana carrega consigo mesmo uma história que é só sua. Sob essa perspectiva, Thompson acaba produzindo diversos trabalhos, né, e inaugura com um livro muito conhecido na década de 60, que muito depois se tornou um livro importantíssimo nesse processo, a formação da classe operária inglesa, onde ele vai então investigar como que se dava a formação da classe operária na Inglaterra. E necessariamente o termo não é um termo estático, classe, né? Simplesmente a classe é essa, não é? A classe, além de ela ser vivida por cada trabalhador, ela deve ser percebida. Então, esses olhares específicos que Thompson vai fazer na sua produção historiográfica vai influenciar profundamente, décadas depois, muitas outras produções em torno dessa história vista de baixo. Agora, professor, dentro dessa especificidade, como ficaria essa perspectiva adaptada ao Brasil? Porque a gente está falando aí de uma Europa, né? Então, como fica a adaptação desse trabalho de Thompson no Brasil? Então, dentro do próprio contexto europeu da época,
houve uma resistência, né? Eu posso dizer assim que recentemente venho compreender isso a partir das leituras que faço da história. Thompson acabou sendo incompreendido no seu próprio tempo. Dentro da própria perspectiva europeia, a sua obra não foi tão aceita, mas sim depois praticamente da sua morte, como praticamente como muitos autores, né? Ele, ao sair do marxismo ortodoxo, ele vai inaugurar aquilo que nós vamos chamar de nova esquerda, né? Uma esquerda que vai perceber, e isso na década de 60 ainda, de que os caminhos que o marxismo estruturalista estava gerando não seriam bons caminhos para a humanidade. Tanto é que ele vai se envolver com várias atividades pacifistas na Europa, vai se envolver na guerra, vai se alistar na guerra, com o propósito de realmente solucionar essas questões, e vai ser engajado com o tempo. Quando nós viemos para a realidade do Brasil, nós vamos encontrar um país totalmente outro do ambiente inglês ou europeu. No entanto, que carrega na sua própria história situações tão parecidas quanto aquelas que Thompson se propunha investigar, que era a dos trabalhadores, né? dos operários, de trabalhadores do campo, de várias categorias de trabalho que ainda estão se formando no Brasil, né? A partir da abolição da escravatura, a partir do desenvolvimento do nosso país, e que serão encontrados, lógico, momentos em que poderemos fazer, tal como Thompson fez na Europa, as pesquisas sobre essa perspectiva. É lógico que as variáveis são enormes, a gente não pode dizer que podemos fazer exatamente igual, mas temos experimentado aí, já nesse contato, nesse mestrado, a possibilidade dessa pesquisa no Brasil. Agora, professor, dentro do nosso âmbito amazônico, nós temos também a tua proposta de trabalho de dissertação, que vem a falar de um personagem muito conhecido nosso, que é o seringueiro. Professor, qual é a proposta da tua pesquisa? Pois é, agora a gente começa a falar de um campo mais prático daquilo que teoricamente estávamos falando, daquilo que Thompson nos inspira a fazer, sob a sua metodologia. Quando nós trazemos para a investigação histórica dentro de uma realidade amazônica, nós vamos visualizar uma série de possibilidades com muitos agentes do trabalho, agentes sociais que estão imbuídos na formação dessa classe trabalhadora, tanto do Brasil, como a gente já tinha falado, mas como naquilo que se vai produzir ou se fazer aqui na região. E o seringueiro é esse personagem tão conhecido da nossa história, que talvez, como a gente estuda e sabe que boa parte do desenvolvimento da Amazônia social, econômico, se deu naquele denominado primeiro ciclo da borracha, onde houve um grande contingente migratório do Nordeste para a Amazônia, por causa do trabalho ou por causa das secas. Existem várias causas aí que poderiam ser trabalhadas. E o meu projeto visa, então, trabalhar a investigação desse trabalhador, do seringueiro, sob a ótica da representação do seringueiro na imprensa amazonense na virada do século XIX para o século XX. É um viés novo diante daquilo que já historiograficamente já foi produzido aí, principalmente nos livros didáticos, escolares, onde nós acabamos vendo a perspectiva do seringueiro trabalhador, muito sob essa visão positivista da história, né, daquele que realmente está de cima para baixo narrando a história. Como a proposta de Thompson é fazermos uma inversão desses olhares, a história vista de baixo, nós vamos recuperar. A ideia é essa, nós estamos começando essa dissertação, essa pesquisa, que é um campo extremamente dinâmico, que nós não podemos ainda comensurar o que nós vamos encontrar, mas a ideia inicial é nós recuperarmos as representações desse seringueiro, desse trabalhador, tanto na vinda dessa migração para a Amazônia, como na ambiência do seringal e da cidade. Porque nós sabemos que havia essa relação de cidade com os seringais da época. E os jornais, pouca gente sabe disso, mas nós temos à disposição aí vários jornais, vários títulos aí da imprensa amazonense que contemplavam naquele período de efervescência econômica na região esse personagem, sob diversos olhares ou diversos discursos
Você, como jornalista, sabe bem o que é isso. Nós vamos encontrar ali jornais com discurso patronal, né? Como é que uma mesma notícia muitas vezes é visualizada sob essa ótica do patrão, como é que ela é visualizada sob órgãos relacionados a partidos de direita, né? Partidos conservadores, e também jornais de cunho popular. São chamados jornais de operários, de trabalhadores, que serão produzidos por tipógrafos que estão aí imbuídos nessa formação de identidade trabalhadora na região. Então, a pluralidade desses discursos que podem ser encontrados na imprensa é um campo fértil para a gente, dali, encontrar fontes, porque o historiador precisa trabalhar com fontes documentais para contar uma história. Então, nós não podemos fechar o assunto. É impressionante como, lembrando do Thompson, né? Mais uma vez, quando ele critica esse marxismo estruturalista, né? Ele vai dizer, num determinado livro dele chamado A Miséria da Teoria, que a experiência, que o fenômeno humano prevalece sobre a teoria. Ou seja, muitas vezes no papel, nós queremos dizer que a história é assim, assim e deve ser assim, né? Inclusive a esposa de Thompson, Dorothy Thompson, num artigo, ela fala sobre isso. Os marxistas ortodoxos estavam mais preocupados com o que a classe trabalhadora deveria fazer do que com o que ela estava fazendo. Porque é nesse fazer-se, que é o próprio Thompson que cunha esse fazer-se da classe, é que ela vai experienciar, ou seja, experimentar, na experiência, descobrir-se como classe. Né? E isso nós vamos encontrar diversas nuances aí, meandros da possibilidade de encontrarmos, olha, notícias a respeito da relação familiar que o seringueiro tinha no âmbito do seringal, né? Relações inclusive de briga entre seringueiros, muitas notícias que nós nem imaginamos, mas está lá na imprensa amazonense, só é a gente visualizar. Briga com gerentes de seringal, com patrões de seringal, né? Mortes no seringal, bem como experiências relacionadas à própria natureza, daquilo que ele vive ali, como é que era o seu modo de vida ali. Então, a gente, no projeto, consegue visualizar N experiências que podem ser traduzidas, reinterpretadas e observadas naquilo que a gente chama de representação. Agora, esse termo é um termo extremamente complexo na história, representação. O que significa representação numa palavra? Se eu pudesse descrever aquilo que uma autora também chamada Sandra Pesavento fala, que é a presentificação de um ausente. Como é que eu posso verificar o que aconteceu no passado com exatidão, se não for pela representação? Eu trago uma ideia de um passado ausente através da representação, aquilo que eu chamo de presentificação de um ausente. Isso está nos deixando assim muito, numa expectativa muito grande de produzir esse trabalho, e eu espero que ele realmente saia, aí que a gente consiga visualizar essa dissertação concluída em breve. Agora, professor, eu não tenho como classificar essa representação como um factório de uma nova história que vai ser reescrita. E aí, como essa nova história, essa representação, ela pode vir a transformar a nossa sociedade? E eu aproveito também, já que você trouxe livros, para a pessoa que gostou, está gostando do assunto, está em casa e quer saber mais de Thompson, também algumas dicas. Olha, essa pergunta ela nos leva a concluir o seguinte, que muitas vezes há muita produção boa no campo acadêmico. Esse meu contato com esse mestrado está me trazendo esse vislumbre. Muita coisa que pode ser levada para a sociedade, ser compreendida, para que muitas pessoas saiam desse senso comum tão, às vezes, alienador de vida, e pesquisas muito produtivas. E, às vezes, fica lá no campo acadêmico, naquele círculo fechado. Não vai fazer muita diferença. Olha, a ideia de um programa como esse, a gente está aqui num veículo desse de comunicação, podendo falar de pesquisas históricas produzidas aí na Amazônia. É maravilhoso. Então, se o meu projeto, se a minha dissertação não tem em vista a propor algo, um repensar a respeito dessa história, eu vou estar ali, como a gente comumente chama, chovendo no molhado, né? Então, se eu não puder transformar o meu trabalho, a minha pesquisa numa obra ou numa ação de intervenção social, de nada vai adiantar. Então, a gente tem se aproximado disso, e agora eu já aproveito para falar também do GT.
que é a reunião do GT que acontece uma vez por mês, último sábado de cada mês. O último sábado, inclusive, foi aqui na nossa faculdade, Boas Novas. E agora, esse mês, no dia 31, vai ser lá na UEA, em frente ao Amazonas Shopping. Você que nos assiste, que está aí se envolvendo com pesquisa dentro dessa área ou não, porque a história também faz um diálogo com as ciências sociais, com a antropologia, com outros campos do saber, você está convidado às 14h ali na UEA para participar dessa reunião muito boa. E falando sobre os livros, Dan Lúcio, eu trouxe aqui 2 do Thompson, o Edward Thompson, que tem nos inspirado muito. Esse, A Peculiaridade dos Ingleses e Outros Artigos, que ele também faz algumas considerações sobre essa perspectiva de história vista de baixo. Costumes em Comum, uma investigação sobre a cultura popular no interior da Inglaterra, onde ele descobre várias coisas nesse campo comum, das pessoas comuns, né? Também trouxe aqui uma revista que é lá do programa de pós-graduação em História, da UFAM, que é a Canoa do Tempo, né? Onde são reunidos aqui já o produto dessas pesquisas, artigos de historiadores aí que estão ou já terminaram o mestrado ou estão fazendo mestrado e já estão compartilhando seus saberes aqui. Ok. Professor, eu queria lhe agradecer por mais uma vez essa vinda, dizer que você já é parceiro do programa Conexão Acadêmica e que as portas estão abertas para qualquer novidade. Poxa, eu mais uma vez agradeço aí essa grande oportunidade de compartilhar aí as nossas experiências no campo da pesquisa. Um grande abraço a todos. Obrigado, Lúcio. Obrigado, professor. E você não sai daí que tem mais Conexão Acadêmica para você.